as suas intervenções, suas perguntas, enfim. Conosco aqui, duas feras do esporte. Dudu Monteiro de Paulo, grande abraço, obrigado mais uma vez por estar comigo. Olá, salve, salve, é sempre um prazer estar com você, Gilmar, nós somos parceiros há bastante tempo e sempre que você tem um novo espaço, você nos procure e a gente está junto porque nós estamos no mesmo rumo. Beleza, Mitoso, Luiz Mitoso, obrigado pela presença, parabéns pelo sucesso do Manaus. É muito bom estarmos juntos, obrigado aí pela oportunidade de conversarmos. Prazer é todo nosso, prazer estar aqui, Gilmar, aqui na Rede Mascate, e juntamente com o Dudu, também esse expoente aí do esporte, e a gente vai bater um bate-bola legal aqui. O programa Fã Esporte vai trazer muito do esporte regional. O que nós fizemos no programa? O programa é fã, de fanáticos, e esportes, qualquer modalidade que você curta, que você goste. Então você vai dizer para nós, olha, eu gosto de cangapé. Sabe o que é cangapé? Sabe o que é cangapé, né, Dudu? Lógico, na minha idade eu sei, joguei muito brinquedo. Tem gente que não conhece, mas tem cangapé, e o pessoal faz também campeonato de turites. Então, você gosta de turites? Manda para cá a informação, manda a sua imagem, manda a sua foto, manda o seu vídeo, e aí nós vamos mostrar para que você possa ser identificado em qualquer lugar desse nosso Amazonas maravilhoso, qualquer lugar desse mundo. Começando de turites, começando de esporte, falando, o esporte amazonense está numa franca ascensão. Campeonato brasileiro Série D, Campeonato Brasileiro Série C, as meninas se preparando aí para a Série A2, enfim, Dudu, tem muita coisa para falar. Tem, mas não pode esquecer que tem uma pandemia por aí, né, que é o Covid-19, que acabou trabalhando todos os esportes, todos, sem exceção, o esporte de uma forma geral, como tudo, todas as atividades acabaram sendo prejudicadas de alguma forma, e corretamente, tem mesmo que tomar a devida cautela. Afinal de contas, o esporte reflete saúde. Agora, é também saúde econômica, né? Então, o Mitoso aqui pode falar até melhor do que eu, num momento de ascensão muito importante, de crescimento de público, crescimento de patrocínio, de repente, Mitoso, uma freada que eu quero até parabenizar o Mitoso, que está conseguindo segurar, né, uma situação muito complicada, Mitoso. Pois Como é, Mitoso. Está Mitoso. conseguindo contornar, né? Era o que eu ia perguntar, né? Série C, a gente torcia muito para nós sairmos daquela Série D, que não é fácil, né? Manaus chegou aí, colocou 90 mil pessoas na Arena Vivaldo Lima. E agora, esse momento que o Dudu destacou, pandemia, vocês tiveram aí um trabalhão para manter a equipe bem como está. É verdade, Gilmar. A verdade é que o planejamento foi para o saco, como dizem, né? Todo o planejamento que tínhamos lá em janeiro, ninguém previa uma pandemia. E aí, 9 jogos em casa, o público com renda. Não, planejamento com público e renda, né? Planejamento. E aí vem março, a pandemia, e aí quando começa a Série C, nós não temos o público. E, logicamente, não temos renda. Então, o planejamento todo ficou alterado, mas, mesmo assim, com a ajuda dos nossos patrocinadores, nossos torcedores, fizemos algumas ações como sócio-torcedor, ainda é pouca a manifestação do sócio-torcedor, do sócio de colaborativo, mas, de qualquer maneira, ajuda. Estamos fazendo uma ação também do carro que ganhamos como vice-campeão da Série D do ano passado. Estamos fazendo uma rifa, onde está lá à disposição para todo torcedor, todo amante do futebol e colaborador do futebol amazonense, também disponível ali para comprar sua rifa. Então, com tudo isso, a gente tem feito algumas coisas, algumas piruetas, né? Ginástica, né? Ginástica. Ginástica. Esse futebol está mais para ginástica do que outra coisa, sabe? Então, mas também não podemos chegar e abandonar e vamos no foco e tenho certeza que muitas coisas boas ainda virão pela frente. Eu falei para vocês ainda agora da dificuldade que é viver a Série D. E nós temos aqui algumas imagens do Fast contra o Independente, 4-0, um placar excelente. Colocou o Fast lá para cima e a gente quer ver com vocês. Vamos lá. Manda aí, Frank. Você está vendo aí a movimentação, o Fart ficou muito bem nessa situação. Estava numa situação difícil, tinha perdido um jogo, e é isso que é o complicado, né, Dudu? Tinha perdido apenas um jogo, mas mesmo assim o pessoal acaba realmente dando aquela quebrada. E aí o Fart vai lá, faz 4-0, dá uma reequilibrada, volta para a liderança da chave. Eu comentava, e vamos comentar esse jogo, mas vamos comentar o esporte de uma forma geral, né? Eu estava sentado ali conversando com o Mitoso, né? O Mitoso conseguiu resgatar a autoestima do torcedor amazonense com os resultados que ele obteve, mas o Fastner sofre o reflexo do nosso passado não muito longínquo, onde a gente não conseguia passar
do próximo estado, não importa qual que fosse, fora daqui. E o FAST ainda tem que fazer umas comprovações, embora tenha um time bom, está legal, mas o torcedor ainda continua com muitas dúvidas de o que é que vai acontecer. Nós estamos torcendo, lógico, e queremos que o FAST cresça, que ao crescer, cresce todo o futebol. O momento que o Manaus dá um passo para cima, ele abre 2 espaços ali embaixo. Então, cada vez que o Manaus sobe, alguém vai subindo junto com o Manaus. Então, mas o torcedor está cético, né? Ele vai dizer, já começou a perder. Quer dizer, a velha história, lembra dessa? O Mitoso sofreu isso no início. Mas Eduardo, Dudu, também há de também ter um elemento diferente nessa competição da Série D desse ano. Que ano passado eram 4 competidores, 4 só, eram 6 jogos, né? E agora são 8 em cada chave. É uma competição ainda mais longa, tem condições de recuperar. Quer dizer, a derrota do Faixa ali lá fora é perfeitamente normal. Perfeitamente. A competição está no início ainda. Então, às vezes há uma cobrança, às vezes, muito. Torcedor é muita emoção, né? Também. Torcedor é torcedor, né? Muita emoção. Eu não tiro a razão do torcedor, mas assim, tem que ter calma. Eu acho que o Faixa está no bom caminho e creio que a gente, como amazonense, tem que torcer muito para o Faixa. A gente precisa de mais um clube. Pô, tem espaço na Série C, tem espaço para 20 clubes, não é só para o Manaus, não. Sem dúvida. Então tá aí, você está vendo aí os gols, 4-0 contra o Independente, o que é mais importante, né, Mitoso? Você já passou por essa série, sabe as dificuldades. Essa é uma saga. Eu gosto de destacar muito isso, porque muito não difícil. É fácil. O cara fala assim, pô, mas o cara está na Série D. Meu amigo, é pedreira estar na Série D. Então, você passou por isso, conseguiu alavancar essa nossa equipe para a Série C, o que é uma felicidade. A gente comemora sempre e, lamentavelmente, nós não estamos tendo público, mas certamente era a casa cheia. Eu fico imaginando, Mitoso, Dudu, Paysandu e Manaus, Remo e Manaus, era a casa cheia, porque nós temos muitos paraenses aqui, então era certamente... Gilmar, eu acho que na prática é o seguinte, é uma análise muito simplista, até porque nada é simples na vida, mas vamos dizer, na Série D, você não sabe quem vai encontrar pela frente. Exato. Primeiro são campos, nomes que vocês... Na Grêmio eu não via, como foi o caso do Manaus. O Manaus, quando entrou a primeira vez, quem é esse Manaus? Quem é esse Manaus? Né? Que time é esse? Aí o time começa a fazer um histórico legal. Hoje é diferente, o Manaus já é respeitado, mas o caminho foi muito difícil. Então, já na Série C é mais difícil, porque você já tem nomes que têm história, que têm tradição. Futebol brasileiro, né? É um outro futebol, é um outro nível. Até, por exemplo, o Santa Cruz, pelo amor de Deus, tem história mais bela do que o Santa Cruz. Está numa fase ruim, mas não significa que ele seja ruim. Então, eu acho que a Série C é mais difícil por ser mais previsível pela história de cada time. Olha, eu vi um comentário ali, o esporte tem lugar merecido. Obrigado, Mourão, gratidão por acreditar nesse trabalho. A gente vai tocar e vamos fazer muita coisa aqui na TV Mascate. Fica tranquilo. Obrigado aí pela oportunidade. Olha, obrigado aí também. Maestro Mazinho. Deixa eu registrar também boa o Mourão. Noite, né? O Mourão, aí, claro. pela abertura aqui do espaço. O Mourão merece todo o respeito, com certeza. Mourão, olha o Marcos Sabadinho também. Nosso diretor, show de bola, show de apresentação, show de convidado. TV Mascate marcando gol de placa. É isso aí. Vamos juntos, Sabadinho. Muita gente conosco. O senhor de Amaral está falando quem entende. Grande Mitoso, está aí. Manaus. Frank, nós mostramos quem é o próximo jogo do FAST. Próximo jogo do FAST é Pedreira, né? Derrubou o Nacional, que é um outro grande clube da nossa cidade. Está aí, ó. Ji-Paraná e FAST, dia 10/10, lá em Rondônia. E o Ji-Paraná conseguiu derrubar o Nacional aqui dentro de casa também. Verdade. Então, FAST, a preocupação é essa. E aí tem que trabalhar para poder manter a sequência, pegada, né? Essa pegada. Acho que o Faixa está numa boa pegada, tá um time bom, treinador muito bom. É questão também de dar tempo ao tempo. Passamos uma pandemia, jogadores ficaram parados mais de 4 meses. Ainda está dando aquela liga, até mesmo, eu falo isso do Manaus, ainda aquela liga que nós tínhamos lá no início do campeonato amazonense, a gente perdeu um pouco. Sim, sem dúvida. Então, é normal que os clubes, de uma maneira geral, ainda estão se acomodando e se readaptando ao novo momento do futebol, até mundial, né? O que não dá para fazer, né, Dudu, é se descuidar, né? O Ji-Paraná não tinha time, eu me lembro que nós conversamos com o Zezinho, o Zé disse, ninguém sabe quem é quem, mas de repente foi uma surpresa para nós. Olha, é uma questão, mais uma vez, de você fazer uma análise muito simplista, sem profundidade. Vamos lá. Há anos, muitos anos, que só o interior ganha em Rondônia. Por quê? Sim. Porque a capital desapareceu, deixou de surgir como time de futebol. Tem um campo medíocre,
né? Aliás, aquilo não é um estádio de futebol, aquilo Verdade. é um pardieiro, com todo respeito. Como é que o prefeito da cidade não cria ou como é que o governador do estado não faz um estádio competente em Porto Velho, que é uma coisa muito louca. Aí o que acontece? E a influência da migração. A migração paranaense veio subindo o Brasil e o interior de Rondônia praticamente todo são de paranaense. E esse cara traz a tradição, a história da prática esportiva. Então, o dinheiro do futebol que existe em Rondônia é no interior. E Ji-Paraná é um exemplo disso. É um campo de boa qualidade, um estádio bonito. Não é nada muito pomposo, mas é de boa qualidade. Então, o Ji-Paraná tem potencial histórico e econômico de fazer uma boa apresentação. Olha, você está vendo aí, manda um alô da sua cidade para que a gente fale. Taquatiara, Manacapuru, pessoal de Tabatinga, Benjamin Constant, manda Coari. Nós queremos saber de onde você está nos vendo. É o primeiro programa, tem aquela, eu estava falando há pouco para minha esposa, TPE, que é atenção pré-estreia. É normal, né, muita coisa, o Franco teve que arrumar aqui. Aliás, essa equipe aqui está de parabéns, deu um jeito, nós estamos no ar. Vamos mostrar então agora, Franco, eu não sei como é que nós estamos de tempo, vamos mostrar agora a história do Manaus. Manaus e Imperatriz, uma vitória bacana que deu aquela respirada, né? Porque é como o Mitoso falou, o cara perde uma partida e fica todo mundo agoniado, pronto, 1-0 Imperatriz. Manda aí, Frank. Aí, ó, 1-0, a vitória que deu. E olha quem foi que fez o gol. Esse garoto, Mitoso, ele teve com a gente no Libermorro, na época que nós tínhamos o projeto, e ele era nosso goleiro. Então, de uma hora para outra, eu vejo o cara jogando futebol de atacante, fazendo gol, tá aí, ó, golaço de cabeça. Cabeça, foi o Luiz Fernando, o Luiz Fernando deu de cabeça e o Jonathan encostou a bola para dentro. Olha, o gol do Jonathan, né? Presta atenção, eu faço algumas análises muito simplistas, não existe profundidade no que eu converso, é muito simples. Mas, por exemplo, nós estamos vendo que o time, toda vez que o Hamilton entra no jogo... Eu falei de Jonathan, né? Hamilton. Nós entendemos. E você é o único que pode trocar, eu que não posso, você pode trocar. Ai, meu Deus. Toda vez que o Hamilton entra na equipe, você ganha uma vantagem sobre qualquer time, que ele funciona como pivô. É aquele cara que joga de costa, que abre para os outros, e quando precisa finalizar, ele está presente, porque ele tem uma falsa lentidão. Todo mundo acha que ele é lento, mas a passada dele é gigantesca. Então, aí a pergunta de sempre a gente faz, mas se ele entra e resolve, por que ele não joga o jogo todo? Não tem condição física? É uma pergunta para botar o Mitoso na esquina. Heraldo Linhares, alô Manaus. Alô Manaus. Olha só, Dudu, até já houve algumas situações aí que falavam até que a diretoria escala time. Se nós escalássemos time, lógico que não. Isso é uma loucura falar uma... Né? Pô, essa é uma total incoerência, de uma total falta de conhecimento do esporte e o futebol. Hein? Diretor e presidente não escala time. Nós contratamos o que achamos de melhor naquilo que nós entendemos de futebol. A diretoria se reúne, contrata os melhores atletas dentro da nossa concepção e dentro de um olhar técnico também, porque a comissão técnica escolhe, olha, eu quero um extremo que faça box and box, em cima e embaixo, e aí a gente vai atrás desse atleta, que é nessa característica. Então, e aí a gente coloca, está aqui, treinador. Ele que vai olhar, ele que vai definir, ele que decide quem são os 11 dele, que iniciam a partida. Agora, eu digo o seguinte, o nosso grupo está muito competitivo, Dudu. Nosso grupo é muito bom e é uma dor de cabeça para o treinador. E ainda tem mais, né? Chegou mais um. Gente boa. Tá chegando, quem é que está chegando aí? Chegamos aí, contratamos o Daniel Costa, que é um atleta referenciado aí do A2 Paulista, um atleta que estava no 15 de novembro, 15 de Piracicaba. E aí, um atleta que dispensa maiores comentários, porque ele foi um dos eleitos melhores jogadores da A2. Como se fosse a segunda divisão do brasileiro. E ele muito requisitado, e inclusive tivemos que fazer alguns ajustes até para conseguir trazer, entendendo? Porque ele estava sendo vários clubes da Série C. Nós ganhamos esse leilão, digamos assim, né? Ganhamos essa parada e, graças a Deus, trouxemos o Daniel Costa, que vai fazer
aí, junto com o nosso grupo que temos aí, eu acho que vamos fazer uma boa apresentação no segundo turno. Frank, próximo jogo do Manaus. Aliás, Vila Nova e Manaus. Eu sempre gosto de dizer, você, espectador, que ainda não está acostumado, o time que vem na frente é o time mandante, é o time de casa. Então, Vila Nova e Manaus, lá em Goiás, acerto? Dia 12 de outubro. Dudu, esse jogo, Manaus e Vila Nova, foi por um cabelo que eu não tenho mais. Aos 50 minutos, os caras vão lá e... Mas esse jogo aí é um jogo que pode ser o divisor de águas. Eu fiz até um comentário no jogo e as pessoas me olharam assim meio de banda, que nós, na grande maioria, que analisamos os nossos clubes, esquecemos de analisar a história e a tradição dos outros clubes. Sim, claro. O Vila Nova é muito mais antigo do que o Manaus, tem muito mais tradição do que o Manaus e passa por uma fase meio complicada, não passa por uma fase fácil. Nós, o Manaus, estamos em ascensão e o Vila vem caindo, é só olhar 3 anos atrás, ele estava lá em cima. Sim. Então, ele vem caindo, vem despencando. E veja como foi no campeonato goiano, também é a mesma novela. Agora, Goiás tem times em todas as divisões brasileiras e sempre são destaques. O Goiás passa um momento complicado, está lá atrás, mas ele pode imediatamente dar uma virada. Então, eu acho o seguinte, você tem um resultado aqui que, por mim, e não esperava que tivesse acontecido, claro. Mas, de qualquer forma, já dá uma amostra do que nós vamos encontrar lá pela frente. Eles já passaram um tempo, já estão caminhando mais forte, mas o Manaus também está crescendo. Essa contratação que o Mitoso falou, eu não sei se ele vai ter... Já joga? Já está pronto para jogar? Já. Então, Entrou no bid hoje. Então, você entra em nível nacional. O cara diz, Manaus, empatamos na casa dele. Mas tem agora um novo jogador. Aí o cara, pera um pouquinho. Está voltando o Rossini também. Olha aí. Então, o time, ele não pode dizer que ele nos conhece, não. Eles vão ter muita dificuldade. Eu acho que nós estamos começando a engrenar a nossa equipe. Vai ser um grande jogo. Olha, o Mitoso disse que não queria ver, não. Mas, Frank, nós colocamos, aí não tem como perder esse trabalho. Vamos mostrar os momentos aí da derrota do Manaus para o Remo, lá em casa, na casa do Remo, é complicado, mas tem os melhores momentos, e isso serve também até de inspiração e melhorar. Tenho certeza que o Luizinho está se preocupando com esses detalhes, aí as derrotas elas estão sendo muito amarradinhas. Eu ouvi o Luizinho falando, o Manaus tem uma defesa muito boa, é uma das menos vazadas do campeonato. A segunda menos vazada do campeonato. A segunda defesa menos vazada do campeonato. E assustou bastante, foi um jogo muito bom, então... lá e cá, o Remo também teve condições. Quer dizer, são situações em que acaba você tendo a necessidade de ajustar e preparar. Aí. Bom goleiro, boa defesa, tem um bom ataque, agora o meio-campo excelente com essa nova chegada. E aí a gente fica realmente até um pouco mais tranquilo, ou pelo menos um pouco mais preparado para um novo levante, porque agora é segundo turno, né, Mitoso? São 9 jogos aí que tem pela frente. Olha, um pênalti que está aí. E não foi marcado. Não foi marcado. Claro, o árbitro na frente, na jogada. Olha aí, a bola subiu, ele deu um saque, deu uma como é que diz? No voleibol, como é que é? Deu uma manchete. Uma manchete na bola. E o árbitro bem colocado não deu pênalti. Isso foi no primeiro tempo, estava 0-0. Poderia ter sido outro jogo. Mudava totalmente a situação do jogo, né? Então, esses detalhes também. E não foi só contra o Remo também. Houve um outro jogo também, se não me engano, foi o Jacuipense, que também houve um pênalti claríssimo que não foi marcado. Né? Verdade, tivemos esse também, essa na Jacuipense. Mas, infelizmente... vamos chegar para cá, Dudu. Vamos chegar para cá, porque nós vamos mostrar... Essa situação, daí acontece. E é jogar, não adianta também ficar... lamentando. Já foi. Aí, agora são 9 jogos. Exatamente. 9 jogos. E aí você vai ver a tabela aí da competição. Santa Cruz na frente, né? Vila Nova, Remo, Ferroviário, Paysandu, Manaus. Manaus está ali no meio da tabela. Jacuipense, Botafogo da Paraíba, 13 e Imperatriz. Quer dizer, tem tudo aí para você fazer um excelente placar, excelentes jogos e, de repente, levantar ainda mais. Eu sempre tenho destacado para o Dudu que a bronca é alta. Eu digo que a bronca é alta, mas eu digo que nós estamos bem posicionados. Dentro de uma realidade nossa, o Manaus é um dos clubes que menos receita tem, clube novo, primeiro ano na Série C, dificuldades enormes para manter toda essa estrutura. E eu quero dizer para você, nós estamos ali em sexto, com 11 pontos. Fizemos um primeiro turno com 11 pontos. Se nós fizermos um segundo turno com 11 pontos, nós estamos com 22. Nós
se nós não tivermos entre os 4, nós também não cairemos. Era essa que era a minha afirmação. Então, essa é para você ver que nós estamos no jogo. O primeiro ano do Manaus, eu gostaria muito que nós pudéssemos chegar entre os 4, e estamos focando nisso, não estamos abandonando a nossa ideia, não, e o nosso foco. Mas é só para você entender que com 11 pontos, com a maior dificuldade tivemos no primeiro turno, se a gente conseguir, com 11 pontos também no segundo turno, equiparar, nós estamos dentro da Série C para o ano. E, Dudu, nós estamos falando de Santa Cruz, Vila Nova, Remo, Paysandu, equipes que têm aí uma tradição e já têm mais cancha do que o próprio Manaus nos campeonatos. Era exatamente o que eu ia observar. Se você analisar, estes clubes têm a obrigação de crescer, de subir. Até porque eles vieram lá de cima para baixo. É a diferença do Manaus. O Manaus está num crescente, numa subida, numa caminhada. O Mitoso falou com muita propriedade. É o anseio dele, como é o meu de qualquer um, é que o Manaus já suba direto. Mas experiência e vivência é muito importante, porque às vezes você dá um passo acima da tua capacidade e acaba tendo problema. Então, a manutenção do Manaus dentro da Série C já é uma vitória. Lógico que sonhamos todos nós que ele chegue mais para cima. Agora, o segundo turno vai ser bem diferente do que o primeiro. Pode contar. É a adaptação do técnico, o técnico vai ter mais tempo para trabalhar a sua equipe, novos reforços chegando. Então, lá na casa do adversário vai ser diferente do que nós fomos aqui dentro de casa. Falou de reforço. Eu queria até, casa de adversário, eu queria até falar é que esse campeonato não tem casa de adversário, não tem, sabe? Não tem torcida. Se nós que somos do meio, pressionando. até a imprensa, não tem nem imprensa pressionando. O que eu digo é o seguinte, nós temos nós falamos no jargão popular que a torcida é o 12º jogador. Ora, se eu falo isso, é uma verdade. Eu tenho como verdade. E é mesmo. E você tem, é verdade. Se não tem a torcida, o jogo é igual. Se o campo for muito bom, o campo for bom e o juiz não atrapalhar, nós temos um jogo muito nivelado. E como está sendo realmente, perde, empata, ganha fora. Sim. E isso está acontecendo na Série A, B, C e D. Vai acontecer. Porque não tem pressão de torcida. Sem pressão de torcida, o jogo fica muito igual. Aliás, não tem pressão de imprensa. Exato, de imprensa. Não tem ninguém. A imprensa não pressiona. A imprensa faz pressão assim. Aliás, não, dentro do campo não faz. Dentro do campo não, mas depois nos comentários... Pois é. Aliás, esse é um problema que nós estamos tendo aqui em Manaus. Aliás, no Brasil inteiro. Dudu, você sabe bem como é que nós estamos vivendo essa questão da imprensa, problema da CBF. Eu queria que você destacasse aí, porque às vezes as pessoas não sabem por que não tem tanta divulgação, enfim, mas está tendo um problema seríssimo com a divulgação, com a entrada da imprensa dentro do estádio. Eu acho que mas não é novidade a CBF tomar sempre decisão unilateral, né? A CBF sempre quis a imprensa fora da casa, embora a imprensa seja importantíssima para divulgar o futebol brasileiro. Então, toma uma decisão nacional sem levar em considerando as regionalidades. Então, por exemplo, teoricamente, só podem entrar, teoricamente não, pela legislação, só podem entrar 46 jornalistas que vão trabalhar dentro do estádio. No penúltimo jogo do Manaus aqui, no penúltimo aqui em Manaus, né, tinham 8 repórteres, dos 40 e tantos possíveis e credenciados, e o cara da CBF simplesmente disse, não, senhor, não vai entrar mais porque o jogo vai começar daqui a meia hora. Mas, meu amigo, você não está errado, não, mas tudo na vida exige um bom senso. Tenha bom senso do que você vai estar fazendo. Você tem 40 mil lugares aqui, tem 8 jornalistas, tem umas 30 aqui fora para entrar e você não quer entrar, por quê? Porque a CBF disse que meia hora não entra mais. É falta de bom senso. Sim. É diferente de eu estar no Rio de Janeiro, em que eu tenho 250 repórteres para querer entrar, é diferente de Manaus, que não tinha nem o número mínimo em que a CBF própria dizia. Isso, meu amigo, pelo amor de Deus, não é você, é falta de bom senso. Tem algumas incoerências, né? Incoerências, por exemplo, eu acho assim, me permita falar, eu digo, a pandemia, por exemplo, a gente está tentando fazer o distanciamento e tudo mais, e tal, tudo bem. Aí você tem um estádio de 44 mil lugares, por que não liberar 10 mil lugares, que não chega a ser nem 20%? Né, então, nem 3 vezes 4, 12. 30% seriam 12 mil lugares. Né? Então, assim, aí você tem alguns critérios que eu não consigo entender. Aí você pega, não pode fazer. Aí você vai pegar um ônibus superlotado, 42 lugares, um lado do outro. Aí você vai viajar, aí você chega chega no aeroporto, tem um negócio num local lá, fica 1,5 metro e tal. Aí chega dentro do avião, fica do lado,
4 horas viajando, respirando o mesmo ar, e ainda fico falando que o ar está sendo reciclado. Que reciclado? Vai enganar quem? Entendeu? Você fica ali 4 horas dentro de um avião. Dentro O risco de é real. Né? É uma coisa assim que... Me desculpe. Isso é uma outra coisa que vocês tentaram interceder junto à CBF para poder trazer de novo o jogo, a torcida para dentro de campo. Como é que está isso? Até porque, para pelo menos ter um público ali possível, porque imagina num estádio como a Arena Amazônia, ventilado. Tem toda uma área de, descoberta, não é fechada. Aí você ter pelo menos o mínimo necessário para manter os custos, pagar os custos, porque cada vez que eu vou jogar numa arena na Amazônia, eu tenho um custo de 25 mil a 30 mil reais. Então, pelo menos que pudessem liberar algo para que o clube pudesse absorver parte dessa despesa. Então, eu vejo assim, temos feito gestões e tudo mais, mas a gente também pega e acaba tendo um conflito, porque como o Supremo Tribunal Federal deixou a cargo dos estados e municípios essa decisão, então a CBF disse, só vamos liberar quando todos os estados e municípios liberarem. Para não haver Manaus libera, aí o Manaus joga com o 12º torcedor, que é a torcida. Aí chega lá em Belém, não tá, porque aí joga, o Remo joga sem torcida. Aí fica uma competição injusta. Aí fica uma competição desigual. Então, a CBF só vai liberar quando fizer isso. Mitoso ainda agora falou de reforço, nós temos um reforço aqui, Gilmar Júnior, vem para cá, me dê aí as informações. Quem são as pessoas que estão dando aí o alô e tal? Um abraço, fica à vontade, Gilmar. Boa noite aí vocês, telespectadores. Vou aqui ler alguns comentários de vocês. Parabéns, doutor Gilmar, pode estar bem acompanhado hoje. 2 grandes que entendem sobre futebol. Suede Amaral. Aí, valeu pelo comentário, valeu pela participação. Maíson Dantas, transmissão show. Muito obrigado pela participação. Carlos Giliberti, Leão do meu Pará, vamos subir, Manaus Freguês. Esse comentário que deveria ser excluído. Manda ver, Gilmarzinho, vai lá. Valeu pelo comentário. Francisco Pimentel, assiste vários jogos dessa nova contratação do Manaus. Se ele produzir o que ele jogou, vai ajudar muito o Manaus. Aí, beleza, tá certo. É a afirmação do novo contratado do Manaus. Mais uma aí? E aí volta para lá para o banco. Volta para o banco. Ana Santana mandou palmas. Aí, obrigado, Ana Santana. Beleza. Tá aí a nova contratação do Fã Esportes. O Gilmarzinho tá tremendo mais do que tem cachê? Claro, não, tem cachê, meu irmão. Já me cobrou. Ele tem que cobrar. Eu acho que ele só... Eu só viria para cá se tivesse cachê. Lógico. Mas, vamos lá. Campeonato Brasileiro para nós é sempre uma motivação a mais. O povo amazonense gosta muito de futebol e nós já mostramos isso aí. Eu acho que quando nós estarmos no finalzinho da Série D, aquela perturbação, dizer que chamar todo mundo, nós somos índios, o brasileiro é índio, tem uma miscigenação gigantesca. Aquela foi, talvez, uma das cenas mais lindas do futebol amazonense, porque estava retomando, nós já vimos aí estádio lotado, 45 mil pessoas no estádio, porque os caras lá do Rio Grande do Sul chamaram a gente de índio e de caboclo. Porra, somos índios e caboclos no Brasil inteiro, né? Tem índio lá também no Rio Grande do Sul. Foi linda aquela imagem, Dudu. Não tenho a menor dúvida que, como eu falei ao Mitoso várias vezes, e não falei por ser amigo, que a gente é amigo mesmo, o Mitoso conseguiu voltar a dar a autoestima do torcedor amazonense. Lógico que você não tem ali 95 mil torcedores do Manaus, claro. Mas eram 95 mil pessoas... 45, nos dois jogos, está contando os 2 jogos. 95 mil de pessoas torcendo pelo Manaus. E desse, chegou uma fatia que acabou ficando do lado do Manaus e que agora está crescendo gradativamente. Eu acho que é uma grande história e que sirva de lição aos nossos clubes profissionais que estão com muito mais tempo, de 100, 110 anos, 115 anos. O Mitoso teve uma experiência boa, porque foi ruim, na direção do Nacional, na qual ele foi muito machucado, por falta de compreensão, que graças a Deus o motivou para criar o Manaus, e eu tenho certeza que ele aprendeu muito bem o que ele viu por lá, mas o que acontece é isso, enquanto os clubes tradicionais de Manaus acharem que vivem do passado, não vão a lugar nenhum. A tendência está vindo o Amazonas aí pela frente. Também, muito forte. O time do interior estão se arrumando, porque durante mais ou menos
15 a 20 anos só dava time do interior. É só você ver os campeões que estavam ali. Por quê? Porque no interior o cara tinha uma autoestima mais elevada. Nós ficamos abandonados por muito tempo. E o Manaus trouxe esse resgate, é uma coisa maravilhosa mesmo. Mitoso, eu quis chamar a atenção para esse aspecto do público maravilhoso, 90 mil pessoas. Ali. Aí, ó, Mitoso, o Manaus ainda está em busca de reforço? Matheus Azevedo perguntando. Estamos, mas só não vou dizer aonde. Calma, segura aí, Matheus, que vem coisa boa. O que o presidente nos diz sobre a base do Manaus não ter vaga para a Copa São Paulo de Futebol Juniores? Essa seria uma excelente pergunta. Se me puder, eu vou responder. Responde. Eu acho que, assim, primeira coisa para o futebol amazonense voltar até, Dudu, aos bons momentos de outrora, é preciso prestigiar a base. Às vezes se cobra muito do clube, o clube não tem base, não tem campeonato. Sim. Os campeonatos da base têm que ser campeonatos longos, torneio, torneio. Então tem que ter campeonato. Imagina um jovem passar um campeonato de 3 meses, 9 meses ele vai passar fazendo o quê? Então, se você, a federação, não atentar para isso e fizer uma boa agenda na base, não adianta de nada, porque nós não vamos aproveitar esse jovem que só participa de campeonato 3 meses. E aí, vamos lá, fala, Dudu. E uma das provas práticas do Brasil inteiro aconteceu recentemente. O Flamengo, aliás, o Flamengo cometeu um erro muito grande, na minha opinião, mas isso é uma questão de pessoal, mas vamos dizer, o Flamengo resolveu não colocar ninguém para jogar porque estava todo mundo com Covid-19. E a CBF foi lá e botou, não, tem que jogar. Onde ele foi buscar? Na base. É claro. Então, se o time da jogou base... bem. Lógico, o resultado é exatamente esse. 1 a 1. Então, o Mitoso fala com muita propriedade. Você tem que ter um campeonato de base prolongado para o atleta pegar não só a experiência, a vivência, mas compreender de que o trabalho de futebol profissional, do futebol profissional, é muito, muito intenso. E aí a gente estava com o campeonato, só para finalizar, o campeonato Sub-19 começando, o Manaus fez uma grande estrutura, contratou profissionais e tudo mais, garotos até vindo do interior, e estava treinando, estava no campeonato, estava bem, estava na liderança do Sub-19, e aí vai a federação, cancela o campeonato agora. Mandou Cancelou, o Nacional para a Copa do Brasil? A Copa do Brasil estava programada. Agora, eu não sei quem é que ele vai mandar para a Copa São Paulo Juniores. O Manaus, se for pela decisão do Superior Tribunal de Justiça Esportivo, para fazer ranking, então tem que mandar o Manaus, tem que ser o Manaus Futebol Clube, federação. Oi, federação. O Manaus Futebol Clube tem que representar o Amazonas no Sub-19, Copa São Paulo Juniores. E na Copa do Brasil ontem o Nacional perdeu para o Avaí, então ficou de fora também, já deixou para lá. JB Esporte, esse nosso amigo aqui é o João Bosco, lá do Rio de Janeiro. Obrigado aí pela audiência, tá conosco. Agora, Mitoso, eu fiz questão de falar daquela belíssima apresentação de 90 mil pessoas, o Dudu já completou todo o estádio, são 2 estádios lotados, justamente para falar do seguinte: o Manaus começou o sócio-torcedor, que também é um grande programa na nossa cidade, é um dos melhores do Brasil. Nós tivemos aí esse boom, chegamos a ter 635 sócios-torcedores, mas desses não todos são ativos, né? Mas pelo menos alguém já se propôs a fazer uma inscrição, né, de um programa de sócio-torcedor. Isso é muito... tem altos e baixos mesmo, depende de como o clube está, também tem muito na emoção, mas o Manaus, pelo menos hoje, eu acho que o sócio-torcedor do Manaus Futebol Clube é hoje o campeão do estado. Eu quero aproveitar a pergunta do James Barreto, que James Barroso diz o seguinte: o Manaus subindo para a Série B, pensa em construir logo um CT de imediato? Com a sua ajuda, sendo sócio-torcedor, né? Apoiando o clube, se nós tivéssemos hoje, com certeza, o público e renda, eu acho que daria para ter feito um caixa. Eu acho que a gente poderia comprar pelo menos um terreno já. Mas, infelizmente, abortou, tivemos que abortar. Eu posso fazer uma complementação? O Mitoso falou uma coisa muito legal, que eu, particularmente, fiquei procurando essa informação. Para o sorteio do carro, eu tenho que ir na loja do Manaus? Tem a lojinha que está vendendo no Manaus, e tem também lá no Samaúma, no Shopping Samaúma, que nossos patrocinadores ali disponibilizaram um espaço lá para a pessoa ir lá e comprar. Não deixa arranhar meu carro.
Olha, Que eu vou comprar e eu quero, não deixa o mais Roger dizendo, agradecendo, eu vi um anterior, sou nacionalino e gostei da sua gestão no clube, infelizmente não deixaram Já você falei trabalhar. aqui. Isso foi destacado aqui. Já né? falei É aqui. verdade, James. Tem um detalhe também, que a pergunta que apareceu há pouco, ele diz o seguinte, o patrocínio Master, ano que vem, continua? É importante saber disso. Eu acho assim, o contrato termina no final do ano. Eu espero sim, eu espero que sim, André. O André Nascimento está ali. Exato, tá ali. Eu espero que sim. E a gente tem feito uma boa gestão, tem resultados positivos, tanto para lá quanto para cá. O Manaus hoje tem quase 60 mil seguidores nas redes sociais, no Instagram, e mais 58 mil no Facebook. Então, nós estamos tentando entregar algo que faltou por conta do público, né? Mas nós estamos tentando viabilizar o máximo possível, entregar aquilo que nós prometemos para nosso patrocinador. Esperamos que ao final do contrato a gente possa renovar. O que é mais importante, porque, na verdade, dá cancha. É aquilo que eu falei, tenho falado muito para o Dudu, porque nós temos feito várias lives no nosso canal, e eu tenho dito o seguinte, é muito importante, sim, se o Manaus conseguir subir, ótimo, mas se conseguir ficar na Série C, é fundamental. Lógico, e eu acho que, inclusive, o planejamento que o Mitoso fez, que todos nós fizemos, é que o seu patrocinador não seria só visto na televisão, Sim. mas seria dentro do campo, pela torcida. Como a torcida ficou fora desse espetáculo como um todo, você tem, por exemplo, e aí, se você me permite vou falar, você tem uma Bemol, que é uma líder na região norte, né? Sim. Então, onde entra o Manaus, entra a Bemol. E numa parte mais importante do clube. Duas coisas são importantes no esporte amazonense. Primeiro, nós não temos em Manaus, no Amazonas, patrocinadores. A grande maioria são patrocinadores. Ou apoiador. Então, né? a oferta profissional que o Mitoso fez pode ser um passo importante para que as empresas amazonenses acreditem no trabalho que nós estamos fazendo. Quando você é rico, tem uma grande empresa e o teu filho joga voleibol, aí eu vou patrocinar o voleibol porque meu filho joga. Isso tem que acabar. Você tem que patrocinar porque você tem resultado, porque você traz benefícios comerciais para a empresa que investe em você. Então, acho que o Manaus está começando a mostrar a nós que é possível, sim. Tem que trabalhar sério para trazer resultado. Aliás, Mitoso, há muito tempo eu não via tanta camisa de um clube amazonense aí desfilando pela cidade de Manaus, que é muito bonito, é verde para tudo quanto é lugar, é branco, e está lá o patrocinador. Eu sempre falo, é um outdoor ambulante. É verdade. Eu digo o seguinte, está havendo um movimento, né, geral no Amazonas, em Manaus, principalmente, com relação a isso. Olha, o seu programa hoje é o primeiro programa. Primeiro programa, TV Mascate, e vamos em frente. E eu creio que vai ser essa é uma série de muitos outros. Mas por que veio um programa de esporte? Porque o futebol amazonense está num crescente, né? Claro. Num crescente. Então é bom, imagina, é bom para todo mundo. Manaus indo bem, Faixa indo bem, o campeonato amazonense sendo mais pegado, mais competitivo, todo mundo ganha com isso. A imprensa esportiva, e aí o Dudu, com sua referência do esporte, foi presidente da CLEA, né? Sim. Nem sei se ainda. Quase que até. E aí a gente pega, e eu tenho certeza que com isso a gente ganhamos todos. O Paulo perguntando como está a categoria de base, algum projeto, como o Mitoso falou, o projeto está aí, está pronto para jogar a Copa Juniores, a Copa São Paulo Juniores ano que vem, 2021, então está tudo muito bem. Presidente, quando o Alex vai ter oportunidade na Série C? O Igor Silva perguntando. Igor, quando o treinador der oportunidade. Mas olha só, Igor, a gente está com um elenco muito bom, né, um grupo muito bom. E o Alex estando dentro desse elenco, treinando diariamente como profissional, porque realmente ele veio da base, o Alex está crescendo muito, ganha muito, sabe, está encorpando ele e logo, logo ele vai ter o seu espaço. Daniel Gama perguntando o que deve ser essa falta de gol do Manaus. Está chegando, Daniel. Está chegando. Está chegando. Gilmazinho, está aquecido aí, tem mais alguns comentários, daqui a pouco eu vou te chamar novamente. Dudu, olha só, acho que aumentaram o número de seguidores do Manaus FC. No Instagram, 60.4, 60.400 pessoas, agora mais um áudio. Pronto, mas o Elétrico de São Paulo, tá bom, mais um. Um amigo meu, do Aldo, sim. Ele está em São Paulo e acompanha o Manaus Futebol Clube. Tá e é um cara isso é legal. Torcedor. Isso que é legal. Você que está nos acompanhando agora já sabe, TV Mascate tem uma audiência gigantesca. É a mesma coisa, rede social, Instagram, Facebook, o YouTube.
você sabe que rede social hoje agora é a realidade. Sabe por quê? Porque você abre o seu celular, não precisa mais ter uma televisão, você vai ver tudo que está acontecendo no mundo todo. Isso é uma grande realidade. É outro momento de se pensar a comunicação, né, Dudu? Essa é uma das situações que está mudando o comportamento da imprensa mundial, não é só a imprensa nossa, não é a imprensa mundial. Hoje em dia, nós já temos no Amazonas mais web do que veículos tradicionais. É isso mesmo. Os tradicionais continuam fazendo aquela velha história. Na hora tal, na hora B, eu vou apresentar um programa de esporte. Mas tem um cara do web que fica o dia inteiro falando de esporte. Então, eu, como telespectador, como usuário, eu não vou esperar dar 10h30 da manhã para ver o Dudu falando do futebol, se eu já ouvi em todas as redes sociais. Então, a transportação preocupante é apenas que muitas pessoas que dominam a web não têm qualificação técnica para fazer a informação. Aí vem aquela história, eu sou o dono da rádio, vou dizer o que eu quero, sem me preocupar com informação técnica, de confirmação, nem coisa nenhuma. Vou fazer com que a minha emoção transpasse. Então, o único problema da web hoje é exatamente isso. Nem todo profissional qualificado tem o domínio da informação. Num mundo como o nosso, em que você primeiro ouve a coisa ruim para confirmar, quando ouve a coisa boa, se tem alguma coisa de errado, está bom demais. Né? Então, infelizmente, é o seguinte, quando nós profissionais, ali tem um muito competente, você, antes de dar uma informação, você checa, entra para um lado, vê todos os ângulos, porque quem deduz a informação é o espectador ou telespectador, e não é o repórter. Nós falamos de Série D, Série C, e vamos falar da Série A. Vamos lá. Frank preparou aqui alguns lances da rodada de ontem, rodada cheia, muita gente... Vai mostrar o Vasco? Vamos mostrar tudo. Vai mostrar o Vasco? Vamos mostrar Vasco, Então Botafogo. Tá. Vamos lá, Frank. O Botafogo tem que ganhar. O Botafogo tá aí. Primeiro jogo, Botafogo e Palmeiras, 2-1 para o Botafogo. Rapaz, foi a recuperação, saiu da zona de rebaixamento, mitoso. Tem botafoguense torcendo até hoje. Olha lá. Esse Dudu aqui que não aguenta o coração. Não, foi um sofrimento esse jogo, era mitoso. Foi um sofrimento. Você faz 2-0, bom, tranquilo. Meu irmão, se não acaba o jogo, se não acaba quando termina, eu estava morto, viu? Foi um sofrimento muito grande. O Botafogo é uma questão realmente de ajustar, né? Você tem um time que empata tantas vezes, tem alguma coisa de errado, não tem a menor dúvida. Né? Agora, eu acho que o Lazarão, o técnico do Palmeiras, subestimou o Botafogo. Só dá empate, eu vou ganhar. Só dá empate, e quase ganha. Quase ganha. Olha, já vamos falar já que o Ramon já foi pro saco, né? Menos um. Mais um que cai. Isso também aí é algo que, por exemplo, como você estava falando, né, Mitoso? Campo vazio, né? A estrutura é outra, caixa diferente, quer dizer, é uma realidade cruel para quem gosta de futebol, para quem gosta de esporte. É complicado você ver um estádio vazio, né? Imagina, para quem gosta para assistir, agora imagina os atores principais. Sim. Quem é que faz? É um espetáculo. Futebol não deixa de ser um espetáculo. Como é que você vai fazer um espetáculo para ninguém? Sim. Tudo bem, a gente sabe que está televisionado, está irradiado e tudo mais, mas nada se compara com a presença do público, do torcedor ali. Aquilo é um momento mágico. E o atleta sente isso também. Sim. O atleta hoje olha para a arquibancada, vê aquele negócio vazio. Estou jogando para quem? Pois é, e nós tivemos a oportunidade, né, Dudu, de ver o Vivaldo Lima lotado, bandeira para tudo quanto era lado. Enfim, eu ia com o papai para lá, nós ficávamos lá esperando terminar o jogo para sair do estacionamento do Vivaldo Lima, que era muita gente. Era um momento, uma motivação bacana. Você está em campo, você está no estádio. Nós precisamos resgatar isso aí. É rápido que a gente torce que essa pandemia vai embora. É verdade. Eu queria só aproveitar e falar do Campeonato Brasileiro, o enfraquecimento da arbitragem brasileira em função do VAR. O VAR passou a ser o dono do jogo e o árbitro ficou inseguro no que ele marca. Sim. Porque, como ele é cobrado o tempo todo, ele acaba não sabendo o que marcar. Muitas coisas que ele viu que marcou correto, se o VAR disser que está errado, ele está errado. E outro detalhe, o VAR não decide o lance, ele sugere a decisão. Sim. E a decisão acaba sendo do árbitro. E o árbitro, com medo de brigar contra a imagem, ele acaba marcando algumas irresponsabilidades. Por exemplo, o pênalti do Botafogo no último momento, a discussão não foi o pênalti que foi claro. A discussão é que o cara saiu na frente mesmo.
Não botaram aquela linhazinha que mostrava que ele estava na frente. Então, a briga é pelo impedimento e não pelo... O pênalti foi claro. Eu acho que, indo nessa linha, queria só complementar, me permita, o VAR veio de uma forma, acho que, errada. Para mim, tinha que ser igual ao vôlei, desafio. Sabe? Você tem direito a 3 desafios de um lado e 3 desafios de outro, e o árbitro também teria direito a desafio. Ele, se ele achasse que podia também ter direito a 3 desafios. Mas não ficar refém. Está refém. Está indo um árbitro ali, eu não sei se é preocupado ou despreocupado. Acho que é mais de despreocupado do que preocupado, porque ele tem na tela... Frank, quantos minutos nós temos aí, só para a gente ter uma ideia aqui? 15 minutos? Então, dá para a gente pegar mais umas imagens aí? Vamos lá, manda aí mais Campeonato Brasileiro, aí é Corinthians e Santos 1-1. O jogo é difícil. O Corinthians também passando uma situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho o Gilmazinho aquecido aqui para poder entrar em campo, já fazer mais informações, trazer mais informações a respeito do pessoal que está nos acompanhando. Vamos ver se a gente consegue chegar, porque está todo mundo esperando o Flamengo, né? O Flamengo ganhou ontem, já encostou no líder Atlético, está a 3 pontos da competição, da liderança. O pessoal que é flamenguista está maluco aí. Essa garotada. O Santos tem uma base muito boa, não é não, Mitoso? Que coisa incrível. Na verdade, clubes grandes, eles têm toda uma estrutura, né? Então tem condições de fazer uma base boa, tem campeonatos também federados com toda a estrutura. É outro mundo, né? E o Mitoso falou, o Mitoso deixou uma expressão muito interessante que ninguém analisa como isso. O centro-sul do Brasil é o centro aglutinador do patrocínio. Sim. Então, se você colocava um Corinthians lado a lado, você pergunta, você é da onde? Aí começa a ver os estados mais variados. Então, o atleta que tem potencial e sabe que tem possibilidade, ele vai ter que ir para o Centro Maravilha, onde tem dinheiro, onde ele vai ser visto, onde ele vai receber mais e crescer mais na competição. Tenho e vejo, por exemplo, Campeonato Brasileiro hoje. Quem são os 2 técnicos que estão em primeiro e segundo lugar? São estrangeiros. Estrangeiros, é isso mesmo. Cadê os técnicos brasileiros? Né? O Brasil, nós temos o péssimo hábito de só contratar técnico, se você olhar, dentro dos 10 melhores times do Brasil, são os mesmos que estão rodando. Ninguém tem a coragem e a ousadia de botar um técnico novo, um cara que possa ser experimentado, que ele possa começar a fazer um trabalho. Até porque ele é cobrado com mais exigência do que aquele que já está há mais tempo. Sim. Temos aí o caso, com todo respeito, do Manaus. Ninguém tem paciência com o técnico. Tem que ter paciência, deixa o cara trabalhar, pô. Vamos ver o resultado do jogo. Vamos chamar os outros gols aí, enquanto a gente bate um papo aqui. É Fluminense, outro grande... Aliás, não, já foi pro Vasco. Putz, aí o pessoal já quer logo derrubar de uma vez. Bahia e Vasco, o Bahia foi lá e fez 3. Enquanto eles estão passando aqui esses gols, isso é outra coisa que o Manaus também fez, viu, Mitoso? Conseguiu resgatar. O cara tem direito a torcer em quantos times ele quiser, até... Barcelona, Real Madrid, enfim, não é. Mas a camisa do Manaus está nas ruas. Eu acho que ninguém... pelo menos, enquanto desportista, eu gosto de vários times. Se eu fosse falar, eu teria um time em cada estado. Assim, eu tenho um time. Agora, Manaus, é o Manaus. Manaus é o Manaus, e Manaus você tem que pegar e ter a coisa da terra, né? Eu acho assim, você vê o paraense, eu sempre me reporto aos paraenses, né? É barrista. A melhor cerveja é a deles, o melhor clube é o deles, o melhor tacacá é o deles, o açaí é o melhor, a castanha não é do Brasil, a castanha é do Pará. Do Pará. Né? Então, assim, e aqui nós perdemos um pouco a nossa identidade, ficamos um pouco meio com o olhar do eixo sul, entendeu? Então, quando você pergunta qual é o teu time, o cara fala, eu sou Vasco, sou Flamengo. Pô, não, eu estou perguntando qual é o teu time. Tu é de onde? Mora onde? Mora em Manaus. Como é que é o teu time? Não, tu pode até ser vascaíno, tu pode até ser flamenguista, mas qual é o teu time? Qual é o teu time em Manaus? Seja Farte, seja Nacional, seja Rio Negro, mas tem que ter um time, identidade com a terra. Né? Isso eu acho que a gente tem que... Por isso que eu resgatei, não foi à toa que eu escolhi o nome da minha cidade, Manaus Futebol Clube, não foi à toa. Foi por isso, para a gente registrar e capitanear aquilo que é nosso, aquilo que é verdadeiramente nosso. Eu tenho uma história sobre isso, Mitoso, que você me permite, Gilmar, se tem tempo. E se quiser soltar os gols do Flamengo aí, porque o pessoal é flamenguista, solta aí. Eu me lembro que o Nacional, acho que você ainda estava, não sei se estava na presidência, Nacional e Vasco, lá no SESI, no Clube do Trabalhador. Depois do jogo, eu participando da mesa redonda na ESPN, aí um gaiato lá disse para mim, mas só tinha torcedor do Vasco, não tinha nenhum torcedor, tinha 2, 3, 4 pingados, que é ídolo, do que é que tu acha isso? Ele disse, olha, meu amigo, nós estamos num mundo globalizado.
Se o Barcelona vier jogar em São Paulo contra a Portuguesa Paulista, vai ter mais gente do Barcelona ou da Portuguesa Paulista? Eles, lógico que é do Barcelona. A mesma coisa aqui. Nós fazemos parte da globalização, porra. Por enquanto, nós não temos tido ainda nenhuma grande expressão, porque nossos times estão em baixa. Agora, é normal, você me existe bem. Eu posso ter um time em cada lugar que tem. Agora, pelo amor da minha terra, primeiro o time da minha cidade, do meu estado, do meu país, do meu bairro. Manaus e Flamengo, a gente vai torcer pelo Manaus, pô. Claro, não tem jeito, né? Então, olha, aí você está vendo Fortaleza e o Atlético perdeu, e aí deu margem para que o Flamengo chegasse. Daqui a pouquinho o Gilmazinho está preparando aí para a gente já entrar em campo, que daqui a pouco nós vamos terminar o jogo. Você vai vendo aí as imagens. E o que é mais importante? Mitos, vamos lá. Eu quero ressaltar, aproveitando que nós estamos chegando ao final do programa, a rifa está valendo. O pessoal pode ajudar e ajuda bastante comprando a sua rifa. Com certeza. Vá lá, prestigie. Está lá no Shopping Samaúma. Está lá, o carro está em exposição. É um móvel. Está bem cuidado. Está bem cuidado. É o meu carro, todo meu carro aí. Cuide lá, vá lá, prestigie, compre uma rifa, 2, 3, R$10. R$10. Compre 10, ajuda, né? E o Manaus precisa muito da sua ajuda. Então, vai lá, o carro é seu, né? Mourão, como é que nós estamos aí, Mourão? Quer dar uma chegadinha aqui, que eu acho que você é fundamental, rapaz. Pô, o Mourão tá bem pra caramba, né? Gilmazinho, vamos lá? Vamos lá, aqueceu, chega aí enquanto o jogo está rolando. 2-1 para o Fortaleza. Já manda fechando bala, aí, mandando bem. Vamos lá, Gilmazinho. Manda aí quem são os nossos, as nossas mensagens. Pode mandar. Marcos Melo, nova semana aqui em Manacapuru assistindo a TV Mascate. Rapaz, Manacapuru, coisa boa, Manacapuru. Hein? Domingo eu vou estar em Manacapuru, vou estar assistindo o jogo das meninas, porque o Recanto estreia no futebol feminino, nós vamos olhar umas garotas aí. Dudu, sou um admirador do Roger Bob Moraes Salles. Dudu, sou um admirador do seu trabalho e gostaria de saber sua opinião sobre a falta de investimentos na categoria de base. Já o Dudu responde. Aí, André Nascimento. Presidente, sabemos que a arena é muito mais confortável e estruturalmente melhor para os jogos da Série C, mas por que não utilizar a colina para reduzir custos? Beleza. Pergunta aqui. Mais uma? André Nascimento. Isaías Chaves aqui mandou arbitragem vergonhosa nesse jogo do Fortaleza. Aí. Beleza, Gilmazinho, você está lá de novo, tá vendo como é que é? O pessoal vê, daqui a pouco vai ter os gols do Flamengo, quem é flamenguista segura aí. Então, vamos lá, vamos chegando ao final do programa, agradecer a cada um de vocês que está conosco. É muito bom estarmos com vocês. E agora, próxima preparação. Quero fazer uma pergunta para vocês dois. São duas pessoas do esporte, a gente precisa saber o que fazer para melhorar a estrutura esportiva dessa nossa cidade. Fala, Gilmar. Fala aí. Tem uma informação que ele queria fazer. Vamos lá. Como é que tá aí? Falar que tem 5.000 pessoas no orgânico do Facebook de audiência. Obrigado a você que está conosco. Maravilha. Parabéns. Maravilha. Primeiro programa, hein? Vem muita coisa por aí. E aí, mais alguma coisa, Gilmar? Tá tranquilo? Rapaz, tranquilo. Beleza, vamos lá. Pode pegar o cachê, tá, colega? Daqui a pouco vem o cachê. Então, pergunta para os dois, o que fazer para que o esporte amazonense tenha realmente onde reclamar e como reclamar. Porque a gente tem visto, né? As dificuldades são grandes e tanto talento nas lutas, no voleibol, no handebol, no futebol, no futsal, enfim, todas as modalidades. No badminton, o badminton é fortíssimo amazonense. Nós temos dois vice-presidentes. O que fazer? Vocês aí que são homens políticos, são homens do esporte, o que fazer para melhorar isso? Olha só, eu me permito aqui eu sou mais novo que o Dudu, eu vou falar. Com certeza. Com certeza, eu não duvido disso. Dudu, nós já fomos bons em todos os esportes. Já fomos basquete, voleibol, né, handball. Temos capacidade, nossos caboclinhos aqui são bons, temos bons treinadores, bons profissionais de educação física. O que falta? Às vezes eu me pergunto, o que falta, né? Eu acho que, primeiro, começar uma federação, né? Todo esporte tem que ter uma federação, uma pessoa à frente que possa se dedicar e fazer um bom trabalho. A federação, acho que é um elemento, né, nisso tudo. E aí, você proporcionar aos jovens aí, lá, porque eu me lembro que eu fazia jogos estudantis, e aí saía dali, né, tudo saía dali dos jogos estudantis. Então, é preciso ter um programa dentro do esporte, na educação. Começar na educação. Por que não podemos fazer grandes jogos estudantis com pessoas ali ainda sendo treinadas já na escola, na base, lá fazendo aquela base toda. Então, hoje nós não temos mais grandes jogos estudantis.
É uma semanazinha é uma semana dentro do calendário dentro escolar. Das provas dos alunos. Então, eu vejo assim, tudo está na base. Como eu digo, no futebol, se não tiver base, se não tiver uma federação que olhe com carinho e que faça um planejamento para a base, começando sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, o futebol profissional sempre vai depender de alguém lá de fora. Sempre de alguém lá de fora. E temos tantos talentos aqui, não só no futebol, como em todos os esportes, nós vamos perder o tempo e o espaço. Dudu. O Mitoso fala em outras palavras o seguinte: passou, o mundo é empírico, tem que ser mundo científico. Nós temos que ter pessoas que têm uma capacidade de fazer uma análise técnica e científica para resgatar o nosso esporte. Uma das coisas que matou o nosso esporte na sua base foi, primeiro, o Ministério da Educação acabou separando o esporte dentro da formação do cidadão. O cidadão tem o direito constitucional de ter uma formação física e intelectual. Agora, como é que você pode fazer um desenvolvimento físico em alguém se 60% das escolas do Amazonas de base não tem lugar onde se praticar esporte? Eu não digo que todo mundo vire jogador, eu digo que todo mundo tem que se virar aficionado do esporte. Porque se eu não transformo em jogador, eu transformo em alguém que aprendeu no esporte uma fase de crescimento socioeconômico. 99,9% dos melhores atletas do mundo, de qualquer modalidade, são oriundos das classes menos favorecidas, aonde o Estado, ou a Prefeitura, ou o governo do Estado, ou o governo federal, abriu a oportunidade para esse que não tem o dinheiro para poder se desenvolver. Então, a escola tem que abrir o espaço. Dudu, de onde sai o basquete americano? Das escolas. Enquanto você... Nós vamos continuar. Vamos mostrar os gols do Flamengo aí para a gente finalizar enquanto eu dou aqui. Tu é flamenguista também, não rapaz, sabia. Não, tu tá doido para ver. Rapaz, os gols do eu não Flamengo queria não, mas tá aumentando a audiência, meu irmão, isso que é importante. Vamos lá. Para a gente começar, já temos quanto tempo aí, Franks, para terminar? É isso mesmo, então? Dudu Monteiro de Paulo. Não, pensei que ele está dizendo paz e amor, né? Está dizendo dois. Mitoso, obrigado aí pela oportunidade de nós conversarmos, enquanto deixa aí o jogo rolando. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer o Mascate, o Mourão aí, sempre que precisar, estamos aqui. Beleza, tá aí, Dudu. Obrigado aí pela oportunidade. Eu só quero dizer que Mitoso e eu estamos sendo posto à prova. Sim. E estamos dispostos a vencer essa corrida. Perfeito. Tá aí, você está vendo aí os gols do Flamengo, por enquanto está 0-0 ainda. Gilmazinho, alguma outra informação? Muito obrigado a todos vocês que estão conosco nessa audiência. É maravilhoso estarmos com vocês, mais de 5 mil pessoas. Vi ainda há pouco o comentário do Isaías, lá de Fortaleza. Obrigado, Isaías. A Marcela também está conosco, obrigado. Minha mãe ainda há pouco mandou a informação, a mensagem dela, mas não conta. Dona Glória Costa. A Dona Ieda também está conosco, ligadinho no canal. Enfim, muito obrigado a vocês. Nós não vamos conseguir ver todas as mensagens, evidentemente, mas para nós é uma felicidade muito grande estarmos com vocês. TV Mascate fez a diferença, faz a diferença. Você já sabe, né? Tem Mega Fight, né? Temos eventos esportivos. Vamos começar a fazer também outros eventos, transmissões esportivas de toda a ordem. Vamos estar nas ruas, vamos estar acompanhando. E você já sabe, fã é de fanáticos. Então, você que é fanático por qualquer modalidade esportiva, você vai mandar a sua imagem. O Gilmazinho está aqui na produção para poder fazer isso, para que nós possamos mostrar. Tem jogo de Turites, depois eu falo para você o que é Turites. Aí o cara vai, nós vamos mostrar o campeonato de Turites. Tem um cara que joga Cangapé, ótimo, Cangapé também. Tem aluno meu, Mitoso e Dudu, que não sabe o que é Cangapé. Eu tenho que explicar para eles como é que era o jogo. Já pensou como é que é isso? Franco, estamos terminando? É isso aí? Beleza, então. Dudu, obrigado. Estamos juntos na próxima, se Deus permitir. Obrigado, Mitoso. Tamo junto, será por ti, Manaus. Beleza, muito obrigado, gratidão a cada um de vocês que está conosco no canal TV Mascate para vocês. Esse é o programa Fã Esporte e certamente nós estaremos juntos no nosso próximo encontro. Até mais, um grande abraço, Deus conosco e no comando sempre. Até mais.